Olá, nono ano. Então, vamos dar continuidade aos estudos aí sobre as substâncias, reações químicas. Essa semana ainda não vamos iniciar a apostila número 2. Eu preciso conversar com vocês algumas coisas antes, vocês precisam entender algumas coisas antes da gente fazer a apostila. Quem não foi buscar a apostila número 2, pode ir lá na escola que tem alguém para entregar, tá? Então, vocês se lembram que na semana passada, quem não se lembra, pode ver a atividade da semana passada que fala sobre reações químicas. E eu dei como exemplo a reação entre o vinagre, todo mundo já misturou vinagre com um pozinho branco chamado bicarbonato de sódio. E observou que forma uma espuma, né? Formam-se bolhas de gás. Esse fenômeno chama de efervescência, ele ferve, né? É a formação de gás, é uma reação química. Então, como representa essa reação química? O vinagre mais o bicarbonato, então o vinagre e o bicarbonato que reagem. Eles são os reagentes. Então, os reagentes eu escrevo do lado esquerdo. O vinagre e o bicarbonato são os reagentes, eles que reagem. Quando eu vou escrever a reação química, eu coloco os reagentes do lado esquerdo, separado por um sinal de mais, porque esses dois que estão reagindo. E aí o que acontece após a reação? A formação de bolhas, formação de gás e água. Então eu coloco uma seta, uma flecha, indicando que isso é um produto. Esses são os produtos da reação. Então a reação entre esses dois formam-se esses, tá? Então nessa aula vamos começar a entender o que são substâncias simples e compostas. Nessa reação que nós vimos na semana passada, o vinagre em contato com o bicarbonato reage e forma-se gás e água. O vinagre e o bicarbonato são os reagentes dessa reação química. O gás e a água são os produtos, por isso que eles estão aqui do lado direito depois da flechinha. O estudo das reações químicas possibilitou a identificação das substâncias e suas características. Então, eles foram estudando as reações químicas e as características das substâncias. Qual formava gás, qual que é o pó, qual é líquido, etc. Né? As substâncias que formam novas substâncias são chamadas de compostas. Mas as substâncias que não formam outras substâncias são chamadas de simples. Então, para ajudar vocês a entender o que são substâncias compostas e o que são substâncias simples. As substâncias que formam novas substâncias são chamadas de compostas. Então, por exemplo, o vinagre e o bicarbonato, quando eles reagem, formam-se novas substâncias, gás e água. Então, o vinagre e o bicarbonato são substâncias compostas. Por quê? Porque a partir deles formam-se novas substâncias. Então, eu tinha o vinagre e o bicarbonato, surgiram outras substâncias. Tá? Então, o vinagre e o bicarbonato são substâncias compostas. O vinagre e o bicarbonato são substâncias compostas, pois a partir deles formam-se outras substâncias, que é o gás e a água. O gás formado nessa reação é o gás carbônico, que também é uma substância composta, pois a partir dele é possível obter outras substâncias, o carbono e o oxigênio. O gás formado aqui na reação do bicarbonato com o vinagre é o gás carbônico. O gás carbônico ele pode ser separado, a partir dele podem ser obtidas duas outras substâncias, que são o carbono e o oxigênio. Então, o gás carbônico também é uma substância composta, porque a partir dele eu posso obter outras substâncias. Já o carbono e o oxigênio são classificados como substâncias simples, pois não se obtém outras a partir deles. O carbono e o oxigênio eles são substâncias simples, porque a partir deles não é possível obter outras substâncias, tá? A água também
uma substância composta. Que água é essa? Ó, nós vimos aqui a água que surgiu nessa reação, tá? Aqui, ó. A água que surge aqui, a água que nós bebemos. Quando a gente fala assim, água pura, né? A água pura, uma substância que do ponto de vista da química é uma substância composta. Por quê? Pois a partir dela descobriu-se que podemos obter gás hidrogênio e o gás oxigênio, tá? Como assim obter gás hidrogênio e gás oxigênio da água? Sim. Então, existe uma reação chamada eletrólise, tá? Uma reação em que, quando eu passo uma corrente elétrica na água e através de duas extremidades metálicas, eu consigo formar gás oxigênio numa extremidade e gás hidrogênio na outra extremidade, tá? Então, eu consigo separar, obter da água outras substâncias. Então, por isso a água é uma substância composta, porque a partir dela eu obtenho outras substâncias, o hidrogênio e o oxigênio, tá? A partir desse entendimento do que é uma substância simples, o que é uma substância composta, e estudando as reações químicas, né? Os químicos estudando as reações químicas ao longo de séculos, eles foram entendendo e começaram a nomear as substâncias simples e compostas. Ora, todo mundo já ouviu falar da fórmula da água, H2O. Por que a fórmula da água, H2O, essa fórmula química da água, se originou de onde? Se originou dessa observação, porque a partir da água eu obtenho duas substâncias simples, o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós vamos ver, né, na semana que vem, que a partir da análise dessas reações químicas, de quais são simples e quais são compostas, eles começaram a construir as fórmulas da substância. Então, como a água é uma substância composta, e dela eu obtenho hidrogênio e oxigênio, então a fórmula dela ficou H de hidrogênio e O de oxigênio. E esse 2 aqui, nós vamos ver depois, é que a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de oxigênio, tá? Mas isso nós vamos ver depois. Já o hidrogênio, o gás hidrogênio e o gás oxigênio são substâncias simples, pois não se obtém outras substâncias a partir deles. Então, a partir do hidrogênio e do oxigênio, nós não podemos obter outras substâncias, tá certo? Então, na atividade que eu vou colocar aí na plataforma, o arquivo Word, eu vou colocar uma reação química, na verdade, várias reações. Vocês têm que escrever a reação. Quando eu falo representar a reação, é você colocar o nome da substância, a flechinha, escrever, né, quais substâncias se formam, reagentes, produtos. Ah, pode ter só um reagente? Pode ser um reagente, pode ser um só? Pode. Produto podem ser dois? Pode também, tá? Aí vocês vão escrever. E aí eu quero que vocês também, nessa atividade que está do arquivo Word, vocês vão identificar quais são substâncias simples e quais são substâncias compostas. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem lá, né, no Google Sala de Aula, tá? Que aí eu ajudo vocês, tá? Obrigado pela atenção. Tchau.